Seja bem-vindo a marcoteles.com.br. Hoje nós vamos meditar sobre como começar a ler a Bíblia. Muitas pessoas querem começar a ler a Bíblia, mas não sabem por onde partir. Existem alguns livros que são de introdução às Escrituras, que ajudam você a conhecer o âmbito geral das Escrituras e depois você pode ler a Bíblia. Então, para começar a ler a Bíblia, você precisa primeiro ler uns livros que sejam introdutórios, embora você possa também ler diretamente a Bíblia. Vou dar algumas dicas a você aqui para que você possa começar a ler a Bíblia com facilidade, tendo uma visão geral primeiro e depois pegando a versão mais simples para que você possa acompanhar a leitura e progredir em sua leitura, tá bom? Então vamos lá. Para começar a ler a Bíblia, você precisa primeiro ter uma visão geral, como eu disse. E para ter essa visão geral, eu vou te indicar dois livros. Esses dois livros são fáceis de achar, são muito vendidos e têm uma certa fidelidade às Escrituras, né? Embora sejam de uma editora secular, que é a editora Sextante. O livro é A Bíblia em 100 Minutos. Esse é um dos livros. Ele realmente leva mais ou menos uns 100 minutos. Eu levei um pouco menos de 100 minutos para terminar de ler este livro. E ele dá realmente toda aquela linha de raciocínio das Escrituras, especialmente no que tange ao seu componente histórico, tá? Então você pode ler A Bíblia em 100 Minutos. O autor, deixa eu ver o nome do autor aqui. O autor é Michael Hinton. Você pode ler esse livro da editora Sextante, que vai te dar uma visão geral, em 100 minutos exatamente, do que as Escrituras falam do início ao fim. Mas é muito geral, é um resumo geral. A Bíblia é impossível de resumir, porque ela tem sentidos diversos em todas as coisas. E ela é muito um livro profundo, portanto, resumir um livro profundo é tarefa impossível, tá? Mas é para você ter uma visão geral das Escrituras. Depois disso, eu aconselho que você leia também a história, a Bíblia contada como uma só história do começo ao fim, também da editora Sextante, tá? Então você vai ler esse livro especialmente, a história, você encontra na versão pelo menos da Bíblia de Jerusalém e outra na versão da NVI. Aconselho que você compre o livro na versão da NVI, Nova Versão Internacional, tá? Então você pode encontrar a história, que são trechos selecionados da Bíblia. Enquanto a Bíblia em 100 minutos, ela pega textos e faz um comentário geral desses textos, a Bíblia contada como uma história só, que é a história, o nome do livro, ele pega textos da Bíblia e faz seleções. E só naqueles momentos em que ele precisa fazer transição de uma coisa para outra, ele recorta, faz um pequeno comentário e te transfere para uma outra parte das Escrituras. Então você vai ter uma leitura selecionada das Escrituras ali também. Posteriormente, depois que você fez essa leitura introdutória, você vai ler a própria Bíblia. E para ler a própria Bíblia, eu recomendo que você use uma versão mais simples, uma versão mais adequada ao iniciante. Para você ler essa versão mais adequada, eu digo que você procure a versão Bíblia Viva. Talvez não seja a versão com a tradução mais apropriada, mais aprimorada, mas é uma versão que ela tem uma facilidade de ser uma versão literária. Ela é escrita na mesma linguagem dos livros atuais, ou seja, na mesma forma de se expressar dos livros atuais. Então, você consegue ler essa Bíblia Viva, nessa versão, de uma forma menos difícil, né? Mais fácil, o que faz com que você ande mais à frente na leitura da Bíblia. E outra coisa que eu recomendo a você, comece pelo Novo Testamento também, tá? Comece pelo Novo Testamento. Você já teve uma visão geral nos dois livros que te indiquei e agora você vai começar pelo Novo Testamento, porque o Novo Testamento é a base da fé cristã. Sendo o Novo Testamento a base de nossa fé, é importante que você comece por ele para entender aonde foi dar o Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento caminha para o Novo e o Novo para o Antigo de forma contínua. São como os dois rios que se encontram, certo? Mas você só entende o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. Comece especialmente pelos Evangelhos,
costumam indicar geralmente Lucas ou João para começar, mas leia todos os evangelhos. Depois leia as epístolas de João. Depois procure ler outras epístolas como Tiago e outras de Paulo também, você pode ler também. Atos especialmente, leia Atos logo depois dos evangelhos. E aconselho que quando você for para o Antigo Testamento, antes de ir para o Apocalipse, você vai para o Antigo Testamento. Mas antes de ir para o Antigo Testamento, leia Hebreus. Leia o livro de Hebreus, porque o livro de Hebreus explica várias coisas do Antigo Testamento sobre o ponto de vista do Novo Testamento. Então você lê Hebreus, estuda Hebreus mesmo, estuda, não leia, só estude para compreender, e você vai ver toda aquela simbologia do Antigo Testamento, o que significa. Depois você vai para o Pentateuco mesmo, que são os 5 livros de Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois que você ler estes livros, você vai estar caminhando direto para Juízes, Jó, os livros dos Reis, os livros históricos de modo geral. O livro de Salmos, que é um livro poético, você pode ler um salmo a cada dia, porque os salmos são unidades em si, cada salmo é uma unidade. Então você pode até ler um salmo a cada dia, se você preferir, para facilitar a leitura, né? E aconselho também que você leia depois os livros mais poéticos, e leia os profetas menores primeiro. Por que os profetas menores? Porque são livros pequenos, são livros menores, né? Quando você lê os Crônicas e Reis, os profetas estão atuando naquele período ali. Então, quando você termina de ler Crônicas e Reis e vai ler os profetas menores, e Esdras e Neemias também, você começa a entender melhor que são livros pequenos. Então facilita a leitura. Depois aconselho que você leia os profetas maiores, ou seja, os profetas que têm os livros mais extensos. São maiores e menores pela extensão do livro e não pela importância da profecia de um modo geral, certo? E assim, depois que você tiver essa visão geral, aí eu aconselho que você faça um estudo específico sobre o Apocalipse, né? E antes de ler o Apocalipse, aconselho a você o livro da Convenção Batista Brasileira sobre o Apocalipse, do pastor Delcir de Souza Lima. É um dos melhores livros sobre o assunto. Você compra o livro do pastor Delcir, estuda e depois leia o Apocalipse. Por que que eu digo isso? Porque o Apocalipse tem que ter um cuidado especial. Porque o Apocalipse é um livro simbólico. Se você for ler um livro simbólico sem conhecimento dos símbolos, não vai adiantar muito. E aqueles símbolos do Apocalipse são símbolos que ficaram meio que na igreja cristã mais daquela época, e foi necessário uma exegese mais apurada para se entender o que significa o Apocalipse. E este livro que eu estou te indicando, o Apocalipse, do pastor Delcir de Souza Lima, publicado pela Convenção Batista Brasileira, né? Antiga JUERP, lá, a junta que tem, você vai procurar esse livro, ler e compreender como é que é a chave para ler o Apocalipse. Portanto, algumas coisas você precisa ter uma chave no início, conhecer direito o que é, para depois ir seguindo. Depois você vai ler o Apocalipse e vai ver que o Apocalipse não é nada medonho, pelo contrário, ele aponta sim para coisas medonhas, mas que vão ser feitas por Satanás, mas que Deus dará vitória aos seus servos. Então, portanto, esse é um plano bem básico para você ler as Escrituras. Comece pelos livros menores, né? Vá, como se diz, comendo pelas beiradas, né? E vai esfriando, fazendo com que as coisas fiquem mais fáceis de serem digeridas. Então, leia a Bíblia sim, porque eu acho que é um bom conselho e você conseguirá ler a Bíblia toda, talvez em um ano. Se você ler pelo menos os livros menores, você já terá lido a maior parte dos livros da Bíblia, né? Porque são livros de menor tamanho, são 66 livros na Bíblia evangélica, e você vai, de repente, ler a maior parte desses livros só lendo esses livros menores que temos nas Escrituras. Aconselho também que você deixe os livros de Paulo, especialmente Efésios, Coríntios e Romanos, um pouquinho para o final, porque são livros muito teológicos e requerem que você esteja numa igreja, né, e que consulte ao seu pastor depois de ter todo aquele conhecimento das Escrituras, tá bom? Depois de ter lido todas as Escrituras. São livros que requerem um cuidado especial. Efésios, Coríntios e Romanos. Só tome cuidado com esses livros, porque eles têm um componente teológico que precisa de explicação. Eu não vou dar a minha explicação aqui, porque eu estou falando para pessoas de diferentes igrejas, né? Mas posso até um dia dar essa explicação a cunho meu mesmo de dar.
Mas agora, para você que quer ler a Bíblia, é melhor que você procure o seu pastor e seu pastor te oriente quanto a estes livros, quanto à interpretação teológica de sua denominação quanto a estes livros. Mas, fora isso, o resto é de modo geral. Apocalipse também se aplica um pouco a essa questão, embora eu te recomende fortemente o livro do pastor Delcis de Souza Lima, por ser um livro excelente e ter uma visão bem equilibrada sobre o Apocalipse. Tá bom? Então essa foi hoje a nossa conversa, nossa mensagem sobre como nos dedicar ao estudo das Escrituras, como ler as Escrituras. Leia as Escrituras entendendo que elas são fonte de vida, elas são fonte para que você conheça a vontade de Deus e perceba que Deus faz diferença em sua vida. Deus pode transformar a sua vida e essa transformação é fundamental na vida das pessoas. Ler a Bíblia é algo que todas as pessoas deveriam fazer. É parte fundamental da educação humana e espiritual das pessoas. Sem a leitura bíblica, um país afunda. Ora, nós vemos que os países que são hoje desenvolvidos, eles começaram pela leitura das Escrituras. Aqueles países onde era proibida a leitura das Escrituras, seja por ordem de alguma igreja, ou seja por ordem de governos ateus, esses não se produziram. E mesmo esses países que eram protestantes e quando abandonaram a fé nas Escrituras para se tornarem mais seculares, estão caindo em desgraça a cada dia porque abandonaram a fé nas Escrituras. Portanto, solidifique a sua vida lendo as Escrituras. Esta é a mensagem para hoje, que Deus o abençoe rica e abundantemente.